Na aula de hoje, discutiremos a interferência da luz em lâminas delgadas. Diferentemente da interferência observada no experimento de Young, onde somente 2 feixes interferiam, a interferência da luz provocada por lâminas delgadas é uma interferência de feixes múltiplos, mas ainda assim é determinada pela diferença de caminho óptico entre os feixes, nesse caso, entre feixes consecutivos. Aqui na figura 3.8, nós temos uma lâmina delgada de espessura D, índice de refração N maior que 1, que está imersa no meio de índice de refração N0 igual a 1. Nós temos a luz partindo do ponto O e incidindo no ponto A. Então a luz ela parte de O, incide no ponto A, parte dessa luz, é transmitida, aliás, é refletida em direção a 1, e parte é transmitida para dentro da minha lâmina de espessura D. Dentro, esse feixe que foi transmitido para dentro da lâmina, parte dele é refletido em direção a C e parte, o restante, vou colocar assim, do feixe é transmitido, atravessa a lâmina e vai em direção a D'. O feixe refletido dentro da lâmina, que foi em direção a C, ele é transmitido em direção a 2. E o processo, essas múltiplas reflexões e múltiplas transmissões no interior da lâmina, elas vão continuar enquanto houver energia no sinal luminoso, Vamos considerar assim, a intensidade do sinal vai diminuindo a cada reflexão e a cada transmissão a partir do interior da lâmina. Então, os efeitos da interferência, certo? Eles vão ser observados com base na diferença de caminho óptico entre feixes consecutivos, ou que se refletem no interior da interface, como 1 e 2, ou entre feixes que são transmitidos através da interface, 1' e 2'. Nesses dois casos, a nossa análise se baseia na diferença de caminho óptico entre esses feixes consecutivos. E o fator de fase associado a esse caminho óptico é dado pela 3.26, certo? Onde NL é o caminho óptico correspondente. Bem, então vamos calcular agora a diferença de caminho óptico entre o caminho óptico 2 e o caminho óptico 1. Você vê que na figura aqui à esquerda, o caminho 1 está em azul e o caminho óptico 2 está em vermelho. Analisando a figura, a gente pode ser induzido a acreditar que a diferença de caminho óptico seria o segmento AB, BC, que é esse triângulozinho de cabeça para baixo que está dentro da interface. Só que não, essa não vai ser a nossa diferença de caminho óptico. Por quê? Porque esse... deixa eu procurar uma cor aqui diferente. Porque esse trecho aqui do caminho óptico, que eu coloquei em verde, que é um trecho do caminho óptico que está dentro da interface, ele vai ser oticamente igual, vai ser um caminho óptico igual a esse segmento aqui, AC'. Então, na nossa análise, nós temos que ter em mente que o segmento, o caminho óptico NAC, no caso a linha C, vai ser igual ao caminho óptico N0 AC'. Então, retirando essa parte que eu marquei em verde, o que resta para nós, como sendo a diferença de caminho óptico,
é esse trecho aqui, ó. A, B, esse segmento de reta AB, no caso NAB, mais NB a linha. Então, essa seria a nossa diferença de caminho óptico entre os feixes consecutivos. NAB mais NB a linha. Se nós considerarmos a imagem especular de A, que é a barra, a diferença de caminho óptico ela pode ser escrita como N, que multiplica o segmento A barra B, mais B, segmento B, a linha. Então, A barra B mais B, a linha, vai ser igual a barra a linha. Então, a nossa diferença de caminho óptico entre os caminhos 2 e 1 vai ser igual a N, que é o índice de refração da interface da lâmina delgada, vezes o segmento de reta A barra a linha. Bem, então, quem que é a barra a linha? A barra a linha é um dos catetos desse triângulo retângulo aqui, ó. E a barra a linha forma um ângulo θ2 com a hipotenusa desse triângulo. Triângulo A barra a linha. Bem, a hipotenusa desse triângulo ela é igual a 2D. Então, a barra a linha vai ser igual a 2D cosseno de θ2. Então, a diferença de caminho óptico entre os feixes consecutivos 2 e 1 vai ser 2 vezes o índice de refração, vezes D, que é a largura da espessura da lâmina delgada, 2ND cosseno de θ2, onde o θ2 é o ângulo de refração do feixe que incide na lâmina delgada. Então, acabamos de encontrar a diferença de caminho óptico entre os feixes consecutivos 2 e 1, que é a equação dada aqui, ó, na 3.27. E por simetria, né, essa diferença de caminho óptico vai ser igual para os feixes 1' e 2', né? Então, por simetria, a diferença de caminho óptico 2' menos 1', entre dois raios consecutivos transmitidos, também vai ser dada pela 3.27. Só que tem um porém, pessoal. A equação 3.27, ela induz que quando há interferência construtiva para a luz transmitida, a interferência é também construtiva para a luz refletida. Só que isso não ocorre, porque senão a gente não estaria respeitando o princípio de conservação da energia. Então, para que o princípio de conservação da energia seja respeitado, deve haver uma mudança de fase em uma das interfaces, ou de N0 para N ou de N para N0. Semelhante ao que ocorre com uma onda transversal na extremidade fixa de uma corda tensa, ou seja, tem que existir uma defasagem adicional de π. Então, a 3.27 deve ser reescrita fazendo essa consideração, adicionando meio comprimento de onda à diferença de caminho óptico, conforme a gente vê aqui, ó, na equação 3.28. Para visualizar melhor essa situação, a gente tem que considerar a espessura da lâmina tendendo a zero, fazendo D tender a zero. Nesse caso, não haveria luz refletida e observaríamos um mínimo de reflexão, ou seja, a contribuição do feixe 1 anularia as demais contribuições somadas, indicando que 1 está em oposição de fase com os demais feixes refletidos. Então, analisando aqui a 3.28, numa situação em que D tende a zero, esse termo, 2ND cosseno de θ2, vai tender
vai tender a zero. E aí a diferença de caminho óptico se reduz a meio comprimento de onda, que corresponde a uma diferença de fase de π, ou seja, o feixe 1 ele vai estar em oposição de fase com o feixe 2. Já os feixes 2, 3, 4 e assim por diante, né, os feixes refletidos, eles estão todos em fase, porque eles diferem entre si de duas reflexões, ou seja, o caminho óptico, a diferença de caminho óptico entre eles vai ser de lambda, né, considerando feixes consecutivos. Quando nós analisamos os raios transmitidos na mesma situação, ou seja, para D tendendo a zero, para a lâmina, a espessura da lâmina tendendo a zero, nós temos um máximo de transmissão, pois os feixes consecutivos possuem uma diferença de duas reflexões dentro da lâmina entre eles. Logo, eles vão estar em fase, né? Temos uma situação, nesse caso, de máxima transmissão. Então, nós acabamos de ver que, devido ao princípio de conservação da energia, eu vou ter uma situação oposta entre reflexão e transmissão na lâmina delgada. Quando eu tiver um mínimo de reflexão, que foi a situação que a gente analisou anteriormente, com D tendendo a zero, eu vou ter um máximo de transmissão. E vice-versa. Quando eu tiver um máximo de reflexão, eu vou ter um mínimo de transmissão. Bem, aqui abaixo nós temos a 3.29, né, que são equações que dão as condições para a interferência construtiva e destrutiva para a luz refletida e para a luz transmitida. Lembrando que elas são fenômenos opostos. Quando a reflexão, quando a luz refletida interferir construtivamente, a luz transmitida vai interferir destrutivamente. E vice-versa, né? Quando a luz refletida interferir destrutivamente, a luz transmitida vai interferir construtivamente. Então, o que é que diz a 3.29? Ela diz que se eu tiver uma diferença de caminho óptico igual a um número inteiro de comprimentos de onda, eu vou ter um mínimo de reflexão e um máximo de transmissão. Se a minha diferença de caminho óptico for um número não inteiro de comprimentos de onda, eu vou ter um máximo de reflexão e um mínimo de transmissão, levando em consideração sempre que o primeiro feixe refletido pela lâmina delgada está em oposição de fase com os demais feixes refletidos e que os feixes transmitidos através da lâmina delgada estão todos em fase. Na equação 3.29, lambda é o comprimento de onda da luz monocromática e m é a ordem de interferência. Agora, alguns casos especiais. Se observarmos numa direção próxima da normal uma lâmina delgada e formos aumentando a sua espessura a partir de zero, o primeiro máximo de reflexão ocorre para D aproximadamente igual a 1/4 de lambda, ou seja, D aproximadamente igual a 1/4 vezes lambda 0 sobre N. Então, se essa interface ela for imersa, se ela dividir dois meios de índice de refração diferentes e a lâmina possuir um índice de refração intermediário, essa condição, né, essa espessura da lâmina passa a me dar uma situação de mínimo de reflexão. Ou seja, eu vou ter nesse caso um filme antirrefletor, que a gente muito utilizado, né, em câmeras fotográficas, quando você quer maximizar a absorção da luz incidente no sistema óptico. Um outro caso especial é o meio de espessura variável, né? Se a gente tiver um meio de espessura variável no ar, observado a partir da normal, né, aproximadamente a partir da normal, a condição de interferência destrutiva com luz incidente monocromática vai ser satisfeita para as espessuras D igual a 0, D igual a lambda sobre 2, D igual a lambda e assim por diante, sempre aumentando de meio em meio o comprimento
de onda. Para essas espessuras, né, para esses valores de D, vão ser observadas franjas escuras na luz refletida, ou seja, vão ser observados mínimos de reflexão. Uma outra situação em que nós podemos obter uma lâmina de espessura variável é quando a gente coloca uma lente plano-convexa sobre uma placa de vidro plana. Então, nesse caso, entre a lente plano-convexa e a placa de vidro, vai se formar uma lâmina de ar de espessura variável. E aí a gente vai observar, tanto na luz refletida quanto na luz transmitida, franjas de interferência de igual espessura e circulares, né? Essas franjas circulares, formadas devido à lâmina de ar de espessura variável, elas são chamadas de anéis de Newton e são utilizadas para determinar o quão plana uma superfície óptica seria. Essas linhas circulares, elas funcionam como linhas de nível da superfície que a gente está testando. Bem, senhores, é isso. Com isso encerramos a aula de hoje. Na próxima aula daremos continuidade ao conteúdo, abordando o tópico 3.5, interferômetros.